A gente não sabemos escolher presidente. A gente não sabemos tomar conta da gente. A gente não sabemos nem escovar os dentes. Tem gringo pensando que nós é indigente. Inútil. A gente somos inútil. No começo dos anos 80, quando o Roger do Ultraje a Rigor escreveu essa letra, não imaginava como estava sendo profético. Ainda hoje, 40 anos depois, Inútil não só continua uma música atual, como virou o hino que define toda uma geração de brasileiros que querem militar pela esquerda sem entender de política. Brasileiros como o titio Marco Antônio, da Kiss FM. O locutor petista da Rádio Kiss FM e adolescente de 50 anos, titio Marco Antônio, cometeu o erro de tentar lacrar para cima de gente muito mais inteligente do que ele e se deu mal. Tudo começou com um evento, o show de aniversário de 24 anos da rádio especializada em classic rock. Marcada para o dia 13 de julho, a comemoração teria apresentações das bandas Ultraje a Rigor 365 e outros convidados. Mas alguma coisa aconteceu no meio do caminho e o evento foi cancelado. Neste momento, o locutor Marco Antônio, que faz o horário da tarde da rádio, resolveu fazer cocô pelos dedos no Twitter. Graças a Deus, a Kiss repensou e decidiu cancelar o show de aniversário da rádio com a merda ultrajante do Ultraje a Rigor. Uma rádio tão importante como a nossa merece uma festa de respeito e não um grupo de fascistas falidos. Pronto, falei. Em primeiro lugar, mano, quem usa a hashtag Pronto Falei em 2024? Em 2010, quando meninas adolescentes usavam, isso já era a maior vergonha alheia. Imagine isso sendo usado em 2024 por um marmanjo de cabelos brancos. Pronto Falei é uma brasa mora da geração internet. Usar vírgula entre o sujeito e o verbo também mostra que o Marco Antônio não entende nada nem de gramática, imagina de política. Parece uma implicância superficial minha, mas não é. Lembre-se que esse sujeito é um comunicador, alguém que deveria saber elaborar um discurso de uma forma em que a audiência não debochasse dele logo de cara. A forma do seu discurso afeta muito a receptividade dele. O conteúdo pode ser super inteligente, mas se ele for escrito de uma forma subprimata, ninguém vai levar a sério. E claro, o conteúdo do tweet do Marco Antônio nem inteligente é, então imagina a reação. Ele chamou o Ultraje a Rigor de fascista, mas o engraçado é que se você perguntar o que é fascismo para o Marco Antônio, ele não vai saber te responder. Ou então vai dar uma resposta bem imbecil, tipo... É quem tem discurso de ódio, é quem defende a tortura, a quem vota no Bozo. O curioso é que se o Mussolini surgisse hoje, o Marco Antônio, assim como todos os petistas, iriam abrir um fã-clube para ele. Afinal, o fascismo de Mussolini pregava a censura dos opositores políticos, a criação de leis rígidas para proteger o trabalhador, e um Estado gigante, controlando a economia, a produção de bens, a imprensa e até a vida pessoal dos cidadãos. Ou seja, tudo que o Lula prega hoje, e gente como Marco Antônio aplaude. Além do mais, um sujeito que apoia o Hamas, chamar os outros de fascistas, é uma piada, né? Repara que isso não é só uma briga por política. Em primeiro lugar, porque o Marco Antônio chamou os caras de fascistas, e isso é crime. E em segundo lugar, porque o tweet do locutor é uma demonstração de como acontece boicote no mainstream, sobretudo com músicos. Os esquerdistas que aparelharam emissoras de TV, de rádio, jornais e revistas exigem que o pensamento seja hegemônico e punem quem pensa diferente. E isso foi confirmado pelo próprio Marco Antônio num tweet seguinte. Agora eu poderia tirar de vez esse ultraje da programação da rádio. No meu horário jamais vai tocar. Só de ler o nome desse lixo, meu estômago já embrulha.
E não tem Dramin que segure. Aliás, o titio Marco Antônio tem um longo histórico de ódio contra a direita. Já em 2014, ele passou a vergonha suprema de puxar o saco do José de Abreu, numa briga com o Roger do Ultraje. Ô José de Abreu, você ainda perde seu tempo com o decadente Roger? Ele sempre foi vergonha pro rock e agora inspira piedade. Hashtag coxinha de merda. Durante a pandemia, a Kiss FM foi a primeira rádio a tirar a banda Armored Down da programação, porque o vocalista era sócio da Prevent Senior. Lembra aquela que salvou milhares de vidas aplicando tratamento precoce? Na eleição, Marco Antônio vivia chamando os eleitores de Bolsonaro de fascistas. Também é bom lembrar que o dono da Kiss FM é o empresário Raul Rothschild, que ficou famoso em 2013 por dar um emprego a José Dirceu, de gerente em seu hotel St. Peter, em Brasília. Ou seja, pelo jeito eles não precisam da audiência do público não petista. E olha que coincidência, a gente também não precisa da Kiss FM ou do Marco Antônio. Com plataformas de streaming como o Spotify, qualquer pessoa pode montar uma playlist infinitamente melhor do que qualquer rádio, inclusive a Kiss FM, e sem locutores debilóides falando asneiras entre as músicas. Aliás, a minha playlist de Classic Rock tem 114 horas ininterruptas de música. Eu recomendo, modéstia à parte, eu sou uma enciclopédia ambulante no assunto. E para quem ainda gosta de rádio, existe uma penca de aplicativos que sintonizam rádios do mundo inteiro e olha só que maravilha, nenhuma tem o Marco Antônio. Claro, o tweet imbecil do locutor foi detonado e ele apagou a publicação. Mas o print é eterno e a galera foi pra cima, a começar pelos próprios integrantes do Ultraje. Esse é o nível de gente que temos que lidar. Apagou, cagão? Aguarde o processinho. Mas você não está falido, né? Pode pagar tranquilo. Importante! As publicações feitas por nossos comunicadores em suas páginas pessoais não refletem a opinião da Kiss FM e não representam necessariamente os valores e os princípios da emissora. Tratamos qualquer problema que possa acontecer em função de mensagens isoladas com muita seriedade e, por isso, reiteramos aos ouvintes e parceiros que as informações validadas pela Kiss FM estão nos canais oficiais da emissora. Mensagenzinha bem vaselina em vista do ocorrido. Mas dane-se, tem gente que gosta dos olhos, tem gente que prefere a remela. O titio revolucionário ficou com tanto medo que fechou o perfil e bloqueou o pessoal do Ultraje.
isso que é o mais engraçado. Quando o esquerdista valentão percebe que ele é minoria, toda a valentia acaba. Marco Antônio é um tipo de roqueiro velho bem manjado. O cara que acha que o rock é contra a direita e aí abraça todo tipo de criminoso e ditador de esquerda. O rock nunca foi contra a direita ou o capitalismo. Ele sempre foi contra o autoritarismo e a favor da liberdade. E ninguém é mais autoritário e anti-liberdade do que a esquerda. Hoje, a contracultura, os rebeldes, os que irritam o sistema e têm que driblar a censura, são os conservadores. E não tem nada mais punk rock do que isso. Então, desligue o seu rádio, vá para o Spotify e crie sua playlist com o Traje a Rigor. Hoje, o titio Marco Antônio é como o Roger previu em seu primeiro sucesso: inútil. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.